O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal! É um prazer estar mais uma vez com vocês. Eu gosto tanto quando o programa começa com essa musiquinha, com esse fundo. A gente já começa louvando, adorando. E aí você que está aí em casa já sabe que vai ser um programa especial, né? Todos eles têm sido. E esse, como não podia deixar de ser, também vai ser um programa especial. E um programa muito significativo, porque ele está marcando um novo tempo aqui no Aliança com Você. É um começo de um novo tempo aqui pra gente e para vocês que estão acompanhando a gente aí em casa também. Hoje a gente está recebendo aqui um convidado muito especial. Esse momento aqui, esse início aqui, está marcado há muito tempo. Está marcado há, acho que quase um ano. Mas a minha ideia para ele era diferente, era uma coisa diferente. Ele já começou, na verdade, há 2 anos atrás, quando a gente contou o testemunho dele na revista impressa. E aí as ideias foram surgindo. E eu não entendia por que não estava dando certo, por que não fechava, por que a coisa não acontecia. E aí num programa que a gente gravou há um tempinho atrás, vocês vão assistir ele logo logo, o pastor entrevistado falou o seguinte, ele fez uma pergunta que Deus fez para ele e serviu para mim. Você está fazendo a minha obra ou a sua? Eu estou fazendo a sua, Senhor. Do meu jeito ou do seu? Eu estava fazendo do meu e eu quero fazer do jeito dele. E é por isso que esse programa está acontecendo hoje. A gente está recebendo aqui hoje, com muita honra, com muito prazer, o pastor Lucas. Oi, Amém. pastor, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Amém. É a primeira vez que a gente está tendo a oportunidade de conversar pessoalmente tanto tempo, né? É verdade. A gente já tem conversado há bastante tempo pelo WhatsApp ou através da Keile, né? Mas assim está sendo a primeira vez. E a gente já tinha planos há muito tempo, né, pastor? Já tem um tempo que esses planos estão aí, né? Sim. Mas é no tempo de Deus. É no tempo dele. E é a obra dele e é do jeito dele. Exato. E por isso que eu creio que o Senhor está aqui hoje. Amém. Hoje o pastor Lucas veio contar para mim e para você que está aí em casa um pouquinho do testemunho dele, um pouquinho do que Deus fez na vida dele e principalmente na vida do filho dele. E ele vai contar também o que aconteceu antes disso e depois disso. E aí você vai entender por que eu estou falando que é um novo tempo para o Aliança com Você. Pastor, o senhor nasceu num lar evangélico, o senhor é filho de pastor, viveu dentro da igreja a vida inteira. A maioria das pessoas que já sentaram aí nessa cadeira tiveram uma história um pouquinho diferente. E a gente pensa que quem nasceu na igreja, quem é filho de pastor, aquele negócio de filho de peixe, peixinho é regra. Não pode acontecer diferente. Mas como que foi com o senhor? Foi assim também? Filho de peixe, peixinho é? Ou no meio do caminho aí o peixinho quer nadar fora da corrente? Como é que é? Bom, graças a Deus, Carol. É uma honra estar aqui, né? Graças a Deus. Em primeiro momento eu quero agradecer a você, né, pelo convite. Quero dizer a todos que estão nos assistindo que Deus abençoe a sua vida. E eu, filho de pastor, né, filho de pastora, criado ali num lar evangélico, graças a Deus. E nós começamos muito cedo na obra com os nossos pais, mas eu tive os meus caminhos, assim, sabe? No meio do caminho eu quis trilhar outras coisas, outros objetivos, coisas que eram minhas, às vezes até mesmo porque eu sabia, quando eu olhava para o meu pai e para minha mãe, eu sabia que ser pastor era uma coisa difícil. E eu já sentia que aquele negócio estava para mim, mas eu não queria não. Sabe, não queria, e aí eu olhava e falava assim, não vai rolar, não vai dar certo, eu não quero essa vida, eu não quero esse negócio, porque é muito doloroso. É difícil, não é fácil não. E aí, com os meus 15, 16 anos, eu comecei a querer desmandeirar para o outro lado ali, comecei a querer fazer as coisas diferentes, mas quando Deus tem um plano, quando Deus tem um chamado, quando Deus te chama para um negócio, te escolhe, não tem jeito não.
Verdade. Aí até que um certo dia nós tivemos uma conversa particular, sabe? Eu e Deus. E ele falou claramente comigo o que era necessário. Aí a minha vida começou a mudar. Eu comecei a entender, comecei a aceitar, né, as coisas. E é engraçado que muitas vezes a gente não precisa nem entender, o que a gente precisa é aceitar. Verdade. Né? A verdade é essa. E o que acontece é que eu comecei a entender e aceitar os propósitos de Deus, os desígnios de Deus para minha vida, aquilo que Deus tinha para mim, sabe? E aí, de repente, eu me vi mais na obra do Senhor, fazendo cada vez mais, e dentro de algum tempo casado e depois pastor, e graças a Deus, na bênção. E esse chamado, esse papo cabeça aí, esse papo sério com o Senhor, foi com que idade, mais ou menos, pastor? Foi com mais ou menos uns 18, 19 anos. Amém. É engraçado como as coisas acontecem. Porque eu estava assim, num tempo muito... Não quero. E tinham pastores que iam na minha casa lá e queriam orar por mim, eu não queria. E eu não queria estar presente nas coisas e assim por diante. E um certo dia eu me vi sentado assim, eu estava sentado na verdade, e eu me vi à minha frente sentado, sozinho. Nossa. E tudo que eu queria na minha vida era uma família, você acredita? Sempre quis ser assim, eu quero ser pai, eu quero uma esposa, eu quero brincar com meu filho, eu quero ter tempo para isso, aquilo, sabe, queria uma filha e assim por diante. E eu me vi sozinho. E Deus virou para mim e falou assim, escuta, é assim que você vai estar daqui a algum tempo, se você não cumprir os meus propósitos. Uau! Então, imagina. Foi pesado, né? Foi um bom argumento, né? Aí mas não tem mais. Porque quando ele te escolhe, ele te escolhe. Quando ele te chama. E aí eu me via sozinho e eu chorava ali, sentado naquela cadeira. Eu estava mais velho e eu me via ali daquele jeito. E Deus falou assim, é assim que você quer? Você quer cumprir o que você quer? Ou você quer fazer o que eu quero que você faça? Porque se for pelos seus caminhos, é assim que você vai estar. Agora, se for pelos meus, a situação muda. E aí, quando você quis obedecer, que você aceitou os planos dele, ele realizou o desejo do seu coração, né? Sim, realizou. Passaram alguns anos, né? Eu conheci a Fernanda e eu era um menino, eu era um rapaz muito, muito doido naquela época, né? Tal esquilo. E mesmo assim, aceitando os propósitos de Deus, ainda continuava meio que, assim, meio que rebelde em algumas coisas, né? Tal, isso, aquilo. Eu sempre falo que sempre na casa de um pastor tem sempre um filho rebelde, né? Alguma coisa assim, né? Tem sempre um, mas como se diz, Deus sabe de todas as coisas. Aí o que acontece? Depois de um certo tempo eu conheci a Fernanda e eu achei que eu estava ficando doido. Porque a Fernanda era totalmente o oposto de mim. E até hoje. Totalmente o oposto de mim. Certinha. Nossa, toda, sabe, Lucas, não fala assim não, mas nossa, tal, isso, aquilo. E eu, para amor, que isso, né? E eu todo assim, cheio das amizades, faço amizade fácil, gosto das pessoas fáceis, sabe, assim, acredito fácil, assim por diante. Não que ela não acredite, não que ela não goste, mas ela é bem segura, sabe? Ela sempre tem, às vezes, um pé atrás, olha assim, toma cuidado. Com calma. Vai com calma e assim por diante. E ela era totalmente oposto de mim na igreja também. Porque eu chegava, eu conversava com todo mundo, eu abraçava todo mundo. A Fernanda não. A Fernanda chegava, ela ajoelhava, ia orar e não conversava com ninguém. E eu lá de cima do altar, assim, que nessa época eu tocava bateria, se não me engano, eu acho que era bateria mesmo, e cantava. Eu lá de cima do altar eu sentia aquela coisa e eu falei, tô ficando doido. Como é que pode? É totalmente o oposto de mim, não. Não é pra mim, não. Não é pra mim, não. E aquele negócio foi crescendo, sabe? Foi crescendo e ela era diferente de todas as outras pessoas que eu tinha conhecido. E até que um dia eu pedi ela em namoro. Foi a coisa mais linda. Ela virou pra mim e falou assim, você é doido? Que romântico. Te conheço, eu sei como é que você é. Quero não.
Eu falei, nossa, eu não podia falar que pelo menos ia Vou pensar, não, eu vou orar, né, tal, isso, aquilo. Mas você sabe o que ela fez? Ela fez justamente isso, ela foi orar. Ela falou comigo que não, de imediato, e foi orar. E aí, de repente, depois de algum tempo, de alguns meses, a gente conversando, ela falou assim, olha, Deus falou comigo que você vai ser um homem totalmente diferente. Glória a Deus. E por isso, eu quero você na minha vida. Glória a Deus. Porque eu sempre pedi a Deus um homem diferente. Um homem usado por Deus, abençoado e assim por diante. E aí Deus falou com ela o que eu ainda não era e o que eu ia me tornar. Ela acreditou naquilo que ainda não estava. Ela teve fé. Ela foi pela fé. Não é? Ela teve fé. Ela acreditou naquilo que ainda não existia em mim. E aí nós começamos a namorar. Teve tempos difíceis, a gente terminou, ficamos 1 ano. E ela orando e eu namorando. Ela orando e eu namorando. E aí, depois de 1 ano, aconteceu que eu terminei o relacionamento e pedi ela perdão por tudo, por ter feito ela sofrer, tal, isso, aquilo. E ela lavou a minha cara, né? E assim por diante. E, de repente, a gente voltou. E namoramos mais um pouco e casamos. E graças a Deus, é a mulher que Deus fez vir para a minha vida para trazer mudanças. Glória a Deus. Eu acredito nisso, sabe? Eu vejo a Fernanda, eu olho para ela e eu agradeço a Deus. Porque Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Então você que está aí, às vezes, né, se compara um pouquinho com aquilo que eu te falei aqui, Deus vai trazer para você alguém para te trazer uma mudança. Glória né? a Deus. E a mudança vem do Senhor para nós. Né? Ela foi usada por Deus para mudar. Não é a Fernanda que te mudou, né? Sim, foi Deus usando a Fernanda para mudar a minha vida. Né? E é lógico, com os desígnios, os propósitos dele. Né? E é isso, é bênção. E aí, com o casamento, os planos de Deus continuaram a se cumprir e o seu sonho, o seu desejo de ter uma família também, né? Nossa, verdade. Com o casamento veio aí o Lorenzo, né? Glória Que é a o Deus. meu filhão, gente. Amo demais, né? Como você não tem como não amar, né? Eu sou um pai coruja mesmo, só aquele pai que eu quero ter bem junto, eu quero tá perto, todo o tempo que eu tenho eu quero estar perto dele, entendeu? É lógico que a nossa vida corrida do jeito que é, não dá para ficar exatamente assim, totalmente 24 horas com ele lá, mas eu passo muito tempo com ele. Né? E durante a noite, principalmente, ele quer brincar, quer estar com a gente brinca, nossa. Hoje ele tem quantos anos? Hoje ele está com 3 anos. Que delícia! 3 anos, uma bênção, um menino esperto, um menino que ele cativa as pessoas. É um menino, graças a Deus, usado por Deus. Glória a Deus. Em todos os aspectos. Mas o Lorenzo já começou com uma história difícil, né? Geralmente as pessoas que vão ser muito usadas, os vasos, os escolhidos, como o senhor falou, já começam com uma história difícil, né? Nossa. E é isso que a gente vai contar no próximo bloco, pastor. Amém. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e a gente volta já já para saber a história do Lorenzo. Amém.